Caminhoneiro drogado briga com policial na barreira e acaba preso. Não contente, gritou. Uma estrada empoeirada do sertão nordestino, sol rachando o asfalto, e um caminhão para de forma abrupta numa barreira policial. O motorista salta da cabine transtornado, empurra um agente no meio da pista e grita que está limpo, que foi sabotado, que está sendo perseguido. Populares se aproximam. Celulares começam a gravar. Em poucos minutos, ele está algemado no banco traseiro da viatura. Mas o que parecia apenas mais um caso de confusão no trânsito esconde algo muito mais profundo. Um passado carregado, relações rompidas, um neto que ele tenta reencontrar e uma verdade que pode mudar tudo. Já comenta aí de onde você está assistindo. Curte esse vídeo se você gosta de histórias com reviravolta e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada que vai muito além da estrada. Essa não é só a história de um caminhoneiro preso injustamente. É a história de um homem tentando recuperar seu lugar no mundo. E o que vem pela frente, você não vai querer perder. O sol já queimava a pele antes das 7 da manhã. A estrada, recortada pelo calor, parecia ondular diante dos olhos. Era a BR-233, rota conhecida entre os caminhoneiros do sertão nordestino, onde os buracos e as histórias se acumulavam em igual proporção. O caminhoneiro, de aparência castigada pelo tempo, dirigia com o braço apoiado na janela, o rosto marcado pelo suor e pelas horas mal dormidas. O rádio tocava um forró antigo, desses que só tocam em emissoras locais, mas que para ele soava como lembrança viva de dias melhores. De repente, ele avistou a barreira policial a alguns metros à frente. Era comum naquela região. Fiscalizações frequentes, blitz de rotina. Nada com o que se preocupar, ao menos era o que ele pensava. Reduziu a velocidade e respirou fundo. Seu nome não era limpo, mas naquele momento estava com a documentação em dia e o frete dentro da legalidade. Quando parou o caminhão, foi recebido por um dos policiais, jovem e rígido, do tipo que parecia levar a farda como armadura. Pediu os documentos, olhou para ele demoradamente, farejando algo. O senhor pode descer do veículo, por favor? Algum problema? Chefe? Ele respondeu com tom controlado, mas a testa franzida denunciava sua inquietação. O policial não respondeu. Pediu que ele abrisse a carroceria. Outros agentes se aproximaram. Ele desceu. Começou a suar frio. Não por culpa, mas por desconfiança. Algo estava estranho. Um deles recolheu uma garrafa de água pela metade no interior da cabine. Essa água é sua. É sim. Estava no caminhão desde ontem. O policial cheirou o líquido, depois colocou num saco plástico. Ele riu nervoso. Oxente, tão cheirando água agora? O tom irônico acendeu o estupim. Fique em silêncio. O senhor vai ser conduzido para teste toxicológico. A resposta veio com um gesto brusco. O caminhoneiro se afastou, jogou o chapéu no chão e gritou. Isso aqui é cilada. Tão querendo me ferrar. Eu tô limpo, limpo. A voz ecoou pela estrada. Outros carros começaram a parar. Gente desceu para olhar. Um dos policiais tentou contê-lo. Ele reagiu. Empurrou o agente sem força, mas o suficiente para acionar o protocolo. Algemas foram colocadas. Ele ainda gritava, tentando explicar. Eu nunca mais encostei em porcaria nenhuma. Isso é coisa de alguém que quer me tirar da estrada. Eu sei quem é. Eu sei. A viatura seguiu com ele em direção à delegacia. No trajeto, ele calou, mas por dentro, o coração batia como motor solto. Sabia que aquele momento não era só sobre uma blitz. Era sobre anos de estrada, sobre decisões erradas, sobre promessas não cumpridas. E sobre alguém que ainda queria vê-lo fora do jogo. Na delegacia, os exames foram realizados. Havia substâncias no organismo. Não em grande quantidade, mas o suficiente para justificar o encaminhamento para uma clínica de reabilitação. Ele tentou explicar que não consumiu nada, que talvez a água estivesse alterada, que poderia ter sido sabotagem. Não adiantou. O laudo era claro. Os olhos desconfiados também. Em poucas horas, ele se viu no banco de trás de outra viatura, desta vez rumo a um centro de reabilitação rural, afastado da cidade. Um lugar que ele conhecia só de ouvir falar, onde gente quebrada era enviada para ser consertada. Segundo diziam, ele não se via como quebrado, se via como ferido. Ferido por anos de luta,
por um sistema que não perdoa erros, por uma vida que muitas vezes cobra mais do que dá. Ao chegar ao centro, sentiu o cheiro forte da terra vermelha. Gente simples, vestida com roupas gastas, cuidava da horta comunitária. Havia silêncio ali, um silêncio denso que não julgava, mas também não acolhia de imediato. Foi recebido por uma mulher mais velha, de olhos atentos e voz firme. Aqui ninguém é culpado ou inocente. Aqui todo mundo recomeça, ela disse, enquanto lhe entregava um colchão e uma muda de roupa. Ele queria protestar, se defender, dizer que não pertencia àquele lugar. Mas cansado e sem forças, apenas assentiu com a cabeça. Naquela noite, dormiu pouco. O vento entrava pelas frestas da janela e assobiava como se zombasse dele. A cabeça não parava. Lembrou do neto, da filha, da estrada. Lembrou do homem que o odiava e que talvez estivesse por trás daquilo tudo. Na manhã seguinte, no café aguado, no pão dormido, conheceu um rapaz tímido que o olhou como quem reconhece algo. Você é o Pedro da estrada, não é? Ele estranhou. Sou. Por quê? O jovem abaixou os olhos e sorriu. Meu pai falava muito de você. Disse que era o melhor do trecho, que dirigia como ninguém. Nunca pensei que ia te encontrar aqui. Pedro olhou o rapaz com mais atenção. Havia algo familiar naquele rosto, mas preferiu não dizer nada. Aquela conversa o desconcertou mais do que a própria prisão. Ele se levantou, caminhou até o pátio e encarou o horizonte. O sol já se anunciava com força. Era o mesmo de sempre, mas alguma coisa dentro dele havia mudado, ou estava começando a mudar. O segundo dia no centro de reabilitação começou com o badalar de um sino velho, pendurado num suporte de madeira debaixo de uma mangueira. Era 5 da manhã. Pedro levantou-se com o corpo pesado e a mente ainda mais. O colchão fino deixou com dores na lombar e o vento noturno do sertão tinha gelado seus ossos. Vestiu a calça de brim e a camisa surrada que lhe deram na chegada. Ajeitou o boné na cabeça, agora sujo de poeira, e saiu da pequena casa de alvenaria que dividia com outros 6 internos. Do lado de fora, o céu ainda era cinza, com as primeiras luzes tingindo o horizonte de laranja. Uma manhã fria e seca, como tantas do sertão. Café está servido na varanda, disse um dos coordenadores, um homem baixinho, barrigudo, que parecia mais um agricultor que um terapeuta. Pedro caminhou até a varanda. Sentou-se à mesa longa e tomou seu café em silêncio. O mesmo rapaz do dia anterior, o que dissera conhecê-lo da estrada, sentou-se ao lado. Dormiu bem? Melhor que embaixo do caminhão, né? Respondeu Pedro, sem sorrir. O jovem riu com timidez e estendeu a mão. Meu nome é Tiago. Tô aqui faz 2 meses. Pedro apertou a mão com força contida. Era parte de sua natureza desconfiar de tudo e todos. Tiago parecia jovem demais, franzino, mas havia um brilho no olhar, uma mistura de respeito e algo mais difícil de nomear. E o que tu fez para vir parar aqui? Pedro perguntou, direto. Tiago olhou para frente, pensou por alguns segundos e respondeu. Nada. Igual a você. Pedro ergueu as sobrancelhas, surpreso com a resposta, mas preferiu não continuar. Levantou-se e seguiu o grupo que descia em direção à área da horta. O centro de reabilitação não era um lugar de castigo. Era mais um espaço de reconstrução, sem muros altos, sem celas, mas também sem muita liberdade. Havia regras: acordar cedo, trabalhar na terra, participar das rodas de conversa e dormir no horário. Quem quebrava a rotina era advertido. 3 advertências, e o interno era encaminhado de volta à cidade, com a ficha marcada. Pedro foi colocado no grupo da irrigação. O trabalho envolvia carregar baldes de água do poço para as fileiras de coentro e alface. O chão era duro, rachado, e o balde pesava mais a cada viagem. Mas Pedro gostava do silêncio da tarefa. Preferia o som do balde sendo arrastado ao das conversas sobre traumas e recaídas. No fim da manhã, Tiago se aproximou enquanto Pedro limpava a enxada com um pano. Meu pai dizia que você dirigia com os olhos fechados, disse Tiago, sem pedir permissão para a conversa. Pedro não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele, secando o suor da testa. Quem era teu pai? Gerson, do trecho de Paulo Afonso. Morreu faz uns anos. Caminhoneiro também. Pedro congelou. Conhecera Gerson.
Tinham rodado juntos um trecho da Bahia até Pernambuco anos atrás. Ele lembrava de Gerson falando da esposa, de um filho pequeno que queria tirar da cidade e levar para o interior. Mas nunca mais o viu depois de uma briga boba na estrada. Seu pai era um homem bom, disse Pedro com voz baixa. Gostava de música alta e odiava rodar à noite. Tiago sorriu. Igual a você. Pedro não confirmou, mas o comentário atingiu fundo. Havia semelhanças, era verdade, mas a principal diferença entre ele e Gerson era que Gerson tinha voltado para casa. Pedro não. Ele havia se afastado da filha, deixado a vida familiar para trás, apostado tudo na estrada. Uma escolha que agora doía. Nos dias seguintes, Pedro mergulhou na rotina do centro. Cortava mato, ajudava na construção de um novo galpão e até cozinhava em algumas tardes. Aos poucos, os olhos dos outros internos deixaram de julgá-lo. Ele não falava muito, mas ouvia. E isso, naquele lugar, era sinal de respeito. Na terceira semana, foi chamado para a roda de escuta. Uma sala circular, com cadeiras, uma terapeuta que mais parecia parte da comunidade que profissional de saúde. Todos tinham que falar. Era a regra. Quando chegou sua vez, Pedro hesitou. O que você quer recuperar? Perguntou a terapeuta, olhando firme. Ele baixou os olhos, respirou fundo e respondeu. Minha estrada. Ela franziu o senho. A estrada é concreta. Mas o que você quer encontrar nela? Pedro demorou. A chance de consertar o que eu quebrei. Houve um silêncio respeitoso. Pela primeira vez desde que chegou, ele foi sincero com todos e com ele mesmo. Certa tarde, enquanto varria o pátio, um carro estacionou na entrada do centro. Era um policial, o mesmo da barreira, o que o prendeu. Pedro gelou. O homem desceu do carro, sem uniforme. Vestia camisa social e calça jeans. Trazia um envelope na mão. Vim falar com Pedro, o caminhoneiro. O coordenador do centro se aproximou. Ele está aqui sim. Só um minuto. Pedro veio. O policial estendeu o envelope. Isso aqui é uma cópia do relatório do teste toxicológico. Apareceu um composto que não é comum. Um tal de metilfenidato. Pode ter vindo por bebida ou cápsula. Mas você tem razão em desconfiar. Pedro pegou o envelope sem entender. Isso muda alguma coisa? Não imediatamente, mas eu vou continuar investigando. Vi o vídeo da Blitz de novo. Algo não bate. Pedro assentiu. Não havia mais raiva no olhar. Apenas cansaço, mas também um brilho de esperança. Antes de partir, o policial disse, eu errei contigo naquele dia, mas ainda dá tempo de consertar. Pro senhor e para mim. Na noite daquele mesmo dia, Pedro subiu no morro atrás do centro. Lá de cima, dava para ver a estrada ao longe, como uma fita de prata cruzando o sertão. O vento batia forte. Ele fechou os olhos. O cheiro da terra misturado ao suor, a poeira e a memória. Pensou na filha, no neto, em Gerson, em tudo que perdeu, mas também no que ainda podia recuperar. A estrada ainda estava lá, esperando por ele. O vento seco levantava poeira pelo campo de mandioca recém-arado, e Pedro, com a enxada nas mãos, sentia o peso da manhã nos ombros. O corpo doía, não só pela lida, mas por algo mais difícil de curar, as ausências. A visita do policial na semana anterior deixará uma semente plantada em sua mente. Ele não sabia se podia confiar no homem, mas também não conseguia esquecer as palavras que ouviu. Você tem razão em desconfiar. Desde então, Pedro dormia pouco. Passava boa parte das noites sentado no banco da varanda, olhando para o céu, como se esperasse que alguma resposta descesse das estrelas. Os outros internos respeitavam seu silêncio, mas Tiago não. Tiago começara a aparecer com frequência ao seu lado, mesmo sem convite. Por que você não fala com sua filha? Perguntou o jovem, certa noite, enquanto dividia uma tapioca. Pedro mastigou devagar, o olhar fixo no chão. Porque tem coisa que quando a gente quebra, não cola mais. Tem certeza disso? Pedro encarou por alguns segundos. Tiago era insistente, mas havia sinceridade nos olhos dele. E coragem. A mesma coragem que ele próprio tivera em outros tempos. Em tempos que pareciam tão distantes quanto a próxima cidade dali. Ela tinha 12 anos quando eu fui embora, disse Pedro. Enfim,
A mãe dela não aguentava mais meu jeito. Eu vivia na estrada. Quando chegava, era só para dormir e brigar. Depois que ela morreu, eu me perdi de vez. Tiago ficou em silêncio. Tentei ligar algumas vezes, mas ela já estava com outra família. Um padrasto que dava atenção. Um quarto só dela. Escola. Estabilidade. Eu era só uma lembrança que doía mais do que ajudava. Tiago suspirou. Ela te odeia? Pedro balançou a cabeça. Não. E é isso que dói mais. Ela simplesmente me apagou, como se eu não tivesse existido. Na semana seguinte, a coordenadora do centro anunciou uma novidade. 2 internos seriam selecionados para participar de um programa piloto da prefeitura em parceria com uma empresa de transporte da região. Era uma chance rara, treinamento, curso de reciclagem, ao final, possibilidade real de reemprego. Pedro fingiu desinteresse, mas por dentro o coração disparou. A estrada chamava. Aquela era uma chance de verdade. No fim do dia, foi chamado à sala da coordenadora. Você foi indicado, Pedro. Ele franziu o senho, desconfiado. Por quem? Tiago. Pedro ergueu as sobrancelhas. Ele não podia se indicar, então escolheu alguém que acredita merecer. E você deixou? Não só deixei, como concordei. Pedro respirou fundo. Mas se eu for e não der certo, aí você volta, mas volta com dignidade. Tentando. O treinamento começou 2 semanas depois. Pedro e outro interno, um homem calado chamado Zeca, foram levados até uma cidade próxima, onde a empresa de transporte tinha uma filial. O lugar era modesto, mas organizado. As aulas eram teóricas pela manhã e práticas à tarde. Pedro pegava o volante com firmeza, como quem reencontra parte de si. Cada curva, cada marcha trazia lembranças e também cicatrizes. O instrutor, um senhor experiente, elogiou sua precisão. Você tem toque leve. Quem te ensinou? Pedro sorriu de lado. A estrada e a necessidade. Numa das aulas, ouviu um nome conhecido, Ronaldo. Era o mesmo colega de frota com quem brigara anos atrás. Descobriu que Ronaldo agora era supervisor da empresa e que estava por trás das contratações. Ele te conhece? Perguntou Zeca, enquanto esperavam a próxima atividade. Conhece, e não gosta de mim. Então temos um problema? Pedro olhou para o horizonte. Só se ele ainda for o mesmo de antes. Se eu for também, aí o problema é maior. Na última semana do treinamento, um acidente quase estraga tudo. Pedro e Zeca foram enviados para uma simulação prática numa estrada secundária. Chovia fraco. O caminhão que Zeca dirigia derrapou ao tentar evitar um buraco e ficou preso num barranco. Pedro desceu imediatamente e ajudou a controlar a situação. Ligou para a base, sinalizou o local e conseguiu, com a ajuda de um trator da região, puxar o caminhão de volta para o asfalto. Mais tarde, o instrutor chamou Pedro para conversar. Ronaldo assistiu à gravação da câmera de bordo. Disse que não esperava outra coisa de você. Pedro engoliu em seco. Coisa boa ou ruim? O homem sorriu. Boa. Ele aprovou sua contratação. Com uma condição. Pedro cruzou os braços. Qual? Que você participe de uma palestra interna sobre recomeços. Ele quer que os outros motoristas vejam que dá para voltar. Pedro respirou fundo. Era um passo grande, mas talvez fosse hora. Dias depois, foi liberado para voltar ao centro com a documentação assinada. Teria um mês de preparação antes do início oficial do trabalho. Quando chegou, Tiago esperava sentado num banco de madeira perto da horta. Ouvi dizer que vai rodar de novo. Pedro assentiu. Por tua causa, em parte. Tiago sorriu. Também ouvi dizer que você vai falar numa palestra. Eu não sou de falar, mas vai. Pedro sentou-se ao lado dele. Por que você fez isso por mim? Tiago ficou sério. Porque você fez por mim, mesmo sem saber. Meu pai te admirava. Sempre falou que você era um dos únicos que tratava os novatos com respeito. E eu cresci com isso, com a imagem de que existia homem bom na estrada. Pedro engoliu seco. Teu pai era meu amigo. Eu devia ter voltado para vê-lo. Ele sabia, e nunca te culpou. Dizia que cada um tem seu tempo. Talvez agora seja o seu.
Na semana seguinte, Pedro foi à cidade vizinha visitar o hospital local. O policial que o prendeu tinha deixado uma cópia de documentos arquivados ali. Ele queria confirmar a suspeita sobre a substância detectada. No setor de exames, encontrou uma técnica de laboratório simpática que puxou o laudo original. O que viu confirmou que desconfiava. A substância presente no organismo dele tinha concentração inferior à absorção natural por via oral. Isso aqui, Sr. Pedro, indica contaminação externa. Não foi ingestão voluntária. Pedro fechou os olhos. Alguém o sabotou. Mas por quê? Ao retornar ao centro, encontrou o envelope deixado na recepção. Era de sua filha, escrito à mão, com letra firme. Soube que você está tentando recomeçar. O neto pergunta por você às vezes. Talvez seja a hora de a gente conversar. Não te apaguei. Só precisei esquecer por um tempo. Mas agora, talvez a lembrança já não machuque mais. Assinado, Clara. Pedro apertou o papel contra o peito. Não chorou, mas ficou ali, parado, sentindo o vento bater no rosto e a poeira do sertão rodar ao redor de seus pés como se dançasse. Ele não sabia o que viria depois, mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo. Pedro caminhava pela lateral da estrada com passos lentos. A poeira vermelha colava no solado da bota e subia ao redor como um nevoeiro seco. Ele não dirigia naquele momento, apenas observava a BR de fora, como quem analisa de longe uma vida que um dia foi sua. A carta da filha estava dobrada no bolso da camisa, perto do peito, como uma relíquia. Fazia mais de 10 anos que não a via. Desde que partirá em silêncio, empurrado pelas próprias escolhas, Pedro se convencia de que não havia mais ponte entre ele e Clara. Mas a carta, a letra firme, o tom acolhedor, aquilo era uma porta entreaberta. Ele só precisava decidir se tinha coragem de empurrá-la. No centro, Pedro era outro. A mudança não era só visível no rosto mais tranquilo ou nos movimentos mais leves ao andar. Era no olhar. Já não havia mais peso de resistência ou desconfiança. Havia propósito. Tiago percebeu isso antes de qualquer um. Você parece que vai sair voando, disse, enquanto regavam juntos os canteiros. Pedro riu com a garganta. Talvez, ou talvez só esteja pronto para andar sem tropeçar tanto. Tiago ficou pensativo por um instante. Depois, pegou um maço de papéis no bolso e entregou ao caminhoneiro. Isso é para você. Pedro abriu. Eram desenhos, esboços feitos à mão, com lápis e sombra. Um deles era de um caminhão cruzando a ponte de Petrolina ao entardecer. Outro, de um homem sentado numa caixa de madeira olhando para o horizonte. Em todos havia um detalhe que Pedro reconhecia, os olhos cansados, mas firmes. Tu que fez isso, Tiago assentiu, meio envergonhado. É o que eu gosto de fazer, quando não estou trabalhando na horta ou enchendo o saco dos outros. Pedro observou os traços. Tu devia estar na escola. Rapaz, já tentei, mas nunca terminei. Sempre faltava alguma coisa. Agora, aqui, estou conseguindo pensar melhor. Pedro devolveu os papéis. Tu vai terminar sim. Só precisa não desistir de tu mesmo. Tiago não respondeu, mas o brilho no olho dizia tudo. Na semana seguinte, a empresa de transporte ligou confirmando o início da jornada. Pedro começaria como segundo motorista em uma rota de médio percurso com supervisão. A notícia caiu como raio entre os internos. Era raro alguém sair do centro diretamente para um trabalho. Mais raro ainda era sair em paz consigo mesmo. Na despedida, a coordenadora do centro chamou para uma última conversa. O senhor vai recomeçar, Pedro, mas leve daqui o que aprendeu. Aquela estrada lá fora cobra caro de quem esquece quem é. Eu aprendi a escutar, disse ele, olhando em direção à varanda onde costumava ficar calado. Isso eu levo. A primeira viagem foi curta, 220 quilômetros, de Juazeiro até a Feira de Santana. Ao seu lado, foi designado um jovem motorista de apoio, chamado Neto, que adorava música brega e falava pelos cotovelos. Fiquei sabendo que o senhor é lenda do trecho, disse, sorrindo, enquanto ajeitava o espelho retrovisor. Lenda? Não. Só velho mesmo. Neto riu. Mas sério, se o senhor aguentou o trecho nos anos 90, hoje tira de letra. Aquele tempo era dureza. Pedro assentiu. Sim,
Era. Mas hoje a dureza vinha de outro lugar, da reconciliação com os próprios erros. Durante o trajeto, conversaram pouco. Pedro preferia ouvir o som do motor e os avisos do rádio de comunicação, ainda atento às armadilhas da estrada. Mas, num trecho já perto do destino, Neto quebrou o silêncio. Posso perguntar uma coisa? Pedro fez que sim. O senhor já perdoou quem te sabotou? O caminhoneiro apertou o volante. Ainda não, mas não é por falta de vontade. É porque eu ainda nem sei direito quem foi. E quando souber, Pedro pensou por um instante. A estrada me ensinou uma coisa. Quando a gente anda com raiva, erra o caminho. Primeiro eu quero entender o motivo. Depois, vejo o que faço. Na semana seguinte, Pedro foi até uma lan house no centro de Juazeiro. Era um prédio antigo, com ventilador no teto e cheiro de tinta velha misturado à poeira. Sentou-se num dos computadores, ajudado por uma atendente jovem que mal acreditou que aquele senhor queria mandar um e-mail. Digitou lentamente. Clara, recebi sua carta. Não tenho palavras para explicar o que eu senti. Só queria dizer que quero conversar sim, quando e onde você quiser. Só me dá essa chance. Um abraço do pai que nunca deixou de ser seu. 2 dias depois, a resposta chegou. Clara marcava um encontro no parque da cidade, próximo ao rio, no sábado seguinte, ao meio-dia. Pedro passou a semana nervoso. No espelho do banheiro do alojamento, cortou o cabelo com uma tesourinha velha e tentou fazer a barba, mas acabou deixando o bigode. Comprou uma camisa nova numa loja de desconto e um par de sandálias. Quando chegou ao parque, pontualmente ao meio-dia, as mãos tremiam. O vento soprava do rio, trazendo o cheiro da água misturado ao das árvores. Sentou-se num banco de cimento e esperou. Minutos depois, viu uma mulher se aproximando. Trajava vestido claro, sandália baixa. Ao lado dela, um menino de uns 7 anos, com um boné virado para trás. Pedro levantou-se. Os olhos de Clara estavam marejados, mas firmes. Oi, pai. Pedro engoliu em seco. Não conseguia falar. Apenas abriu os braços devagar. Ela se aproximou e o abraçou. O neto ficou olhando, tímido, mas sorrindo. Esse é o Miguel, disse ela, puxando o menino. Pedro se agachou. Oi, Miguel. Eu sou o seu vô. O menino observou, curioso. Você é o caminhoneiro que passou na TV? Pedro riu. Tinha aparecido rapidamente numa reportagem local sobre reinserção de ex-dependentes na vida profissional. Talvez. Depende se falaram bem ou mal. O garoto sorriu e abraçou o avô com força. Passaram horas conversando no parque. Clara não cobrava explicações. Apenas ouvia. Pedro contou tudo. Os tropeços, o vício, a clínica, a estrada, Tiago, a carta, o medo de reencontrá-la. Ela segurou sua mão o tempo todo. Eu precisei te esquecer para me proteger, confessou. Mas agora, Miguel me pergunta demais sobre você. E eu não podia mais mentir. Pedro assentiu. Eu tô aqui agora. E não vou mais fugir. Ela sorriu, emocionada. Não precisa prometer. Só caminha ao meu lado, devagar. Naquela noite, Pedro voltou para o alojamento da empresa com coração leve. Tirou os papéis de Tiago do bolso, os desenhos, e colocou na parede acima da cama. Amanhã escreveria para o rapaz, contando da conversa com Clara. Ao olhar para o teto, sentiu algo que não sentia havia décadas: paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora havia caminho, havia direção, havia vontade. A estrada, que um dia o afastou de tudo, agora o reconectava. E mesmo sem ter descoberto ainda quem foi responsável por sua queda na barreira, Pedro sabia que estava cada vez mais forte para enfrentar essa verdade. Porque a maior verdade já estava diante dele, ele não estava mais sozinho. O primeiro contrato oficial de Pedro foi um frete simples, carregar caixas de frutas da Ceasa de Juazeiro até um pequeno mercado no interior do Piauí. Parecia tarefa rotineira, mas para ele, aquele caminhão sob seu comando, legalmente, limpo, com papelada assinada, era o símbolo de um retorno que poucos acreditavam ser possível. Ao entrar na cabine, sentiu o cheiro do estofado gasto, o rende do banco ao sentar, a alavanca da marcha com o desgaste natural da lida. Tudo isso lhe soava como música, um tipo de música que só caminhoneiro entende. Antes de girar a chave,
Colocou uma fita antiga no rádio, um forrozinho pé de serra com sanfona chorada, a mesma que costumava tocar nos tempos de juventude. A estrada abriu-se à frente como um tapete velho, cheio de remendos. Mas para Pedro, parecia novinha em folha. Estava de volta. E o melhor, com a cabeça limpa e os olhos firmes. No meio da viagem, parou num posto antigo onde costumava abastecer. Conhecia o frentista, um senhor chamado Beto, que há anos guardava um rádio pequeno no bolso do colete. Pedro, exclamou Beto, arregalando os olhos. Em carne, osso e diesel. Pense num cabra sumido. Diziam que tu tinha largado tudo, virado andarilho, ou coisa pior. Pedro sorriu com respeito. Não larguei, não. Só precisei parar um tempo para consertar a suspensão da alma. Beto gargalhou. Essa foi boa. E agora? Tá rodando de novo? Tô. E limpo, começando do zero. Enquanto abastecia, Beto olhou para os lados e abaixou o tom. Tu sabe que aquele cara, o Ronaldo, ainda tem gente que não confia nele, né? Pedro arqueou as sobrancelhas. Tô sabendo. Mas por quê? Ouvi dizer que ele teve problemas com a empresa anterior. Gente que sumia do quadro, caminhão sabotado, nada provado, mas sempre no entorno dele. Pedro ficou calado. Beto não era homem de mexerico, falava pouco e só quando tinha certeza de algo. Vale ficar esperto, viu, Pedro? Pedro agradeceu, pagou e seguiu viagem com a cabeça fervendo. Na entrega, tudo correu bem. Os donos do mercado ficaram satisfeitos com o horário e o cuidado com a carga. Era como se Pedro nunca tivesse deixado a estrada. Mas à noite, ao voltar para o alojamento da transportadora, foi chamado à sala da supervisão. Ronaldo esperava, com a habitual expressão neutra. Pedro, bom trabalho hoje. Obrigado. Ronaldo cruzou os braços, apoiado na mesa. Me disseram que você parou no posto do Beto. Pedro assentiu, desconfiado. Parei sim. Amigo antigo. Só, cuidado. Beto tem mania de alimentar desconfiança com migalha. E tu tá recomeçando. Melhor evitar quem vive no passado. Pedro não respondeu. Só olhou o homem nos olhos, sentindo algo que não sabia explicar. Uma tensão silenciosa, como o freio de mão puxado numa descida. Dias depois, Pedro recebeu uma carta do Centro de Reabilitação. Era de Tiago. Pedro, tô bem. Comecei a estudar à noite. A coordenadora me ajudou a conseguir uma vaga num supletivo. Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora pra história. Lembra dos meus desenhos? A irmã dela levou alguns para uma escola técnica de artes. Me chamaram para fazer um curso rápido. Nunca pensei que algo meu podia valer alguma coisa. Obrigado por não rir de mim aquele dia. Você foi meu primeiro aplauso. E isso eu nunca esqueço. Pedro leu e releu a carta sentado na beira da cama. Sentiu o peito apertado, não de dor, mas de gratidão. Tiago estava encontrando o próprio rumo. E ele, Pedro, ajudar alguém a começar uma estrada nova. Era a primeira vez, em muitos anos, que ele se sentia útil fora de um volante. No fim do mês, Pedro foi escalado para um frete mais longo, dessa vez cruzando 3 estados, Bahia, Pernambuco e Paraíba. Carga valiosa, eletrônicos, com escolta leve. Era uma prova de confiança da empresa, mas também um teste perigoso. Durante a vistoria antes da saída, Pedro pediu para inspecionar o compartimento da cabine. Encontrou, sob o banco do passageiro, uma cápsula vazia com um pó branco ressecado. Suor escorreu pela sua nuca. Chamou o mecânico responsável e reportou imediatamente. Isso estava aqui? O rapaz perguntou, assustado. Tava, e eu quero que isso fique registrado. Agora, o mecânico chamou um supervisor. Pedro insistiu em fazer um boletim interno. Foi direto, firme, e exigiu que a câmera de segurança da garagem fosse revisada. Havia aprendido. Não bastava ser honesto, era preciso provar que era. O supervisor, meio relutante, prometeu analisar as imagens. No mesmo dia, Pedro foi chamado de novo por Ronaldo. Tá desconfiando de novo? Pedro, tô me protegendo.
Você quer manchar o nome da empresa com paranoia? Só tô tentando não deixar que manchem o meu de novo. Ronaldo fechou a cara, mas não respondeu. Apenas dispensou Pedro com um aceno seco. 2 dias depois, a empresa emitiu um comunicado interno. A câmera do estacionamento havia sido violada e as imagens dos últimos 7 dias estavam comprometidas. Pedro ficou furioso. Tinha certeza de que aquela cápsula era uma tentativa de armação, igual àquela da barreira policial. A coincidência era demais. E agora, novamente, sem provas, restava apenas a dúvida. Mas Pedro não era mais o homem que se calava. Escreveu uma carta formal à empresa, pedindo uma investigação externa e declarando seu compromisso com a verdade. Também entrou em contato com o policial que prendeu meses antes, o mesmo que havia levado o laudo adulterado. O homem, agora mais próximo e envolvido na história, prometeu ajudar. Tocou o nome de um ex-funcionário da empresa anterior de Ronaldo. Sumiu sem explicação. Deixa eu puxar o fio. Mas vai com calma, Pedro. Essa estrada é de curva fechada. Enquanto isso, Pedro aproveitou o fim de semana para visitar a filha e o neto de novo. Levaram Miguel ao cinema pela primeira vez. O menino ficou fascinado pela tela grande, mas mais ainda com a pipoca e o refrigerante. Vô, você já dirigiu o caminhão dentro do cinema? Pedro riu. Ainda não, mas se fizerem um filme de estrada, eu me candidato. Na volta para casa, Claro olhou com um misto de ternura e admiração. Você tá diferente, pai. Tô tentando ser alguém melhor, do tipo que teu filho possa se orgulhar. Ela segurou sua mão, firme. Ele já tem. No início da semana, Pedro foi surpreendido por uma ligação do policial. Achei o ex-funcionário. Mora em Arapiraca. Ele topa conversar, mas tem medo. Diz que Ronaldo já tentou calar ele uma vez. Pedro olhou para o calendário. Tinha 2 dias de folga. Pegou o ônibus mais cedo no dia seguinte. Chegando em Arapiraca, foi recebido por um homem magro, olhos fundos, que se apresentava como Luiz, ex-motorista da frota antiga de Ronaldo. Eu vi o que ele fez com outro cara. Mandou sabotar um caminhão. O sujeito quase bateu na Serra de Triunfo. E por quê? Porque estava tentando denunciar esquema de peça falsificada. Quando tentou falar com a matriz, Ronaldo inventou que o cara estava usando droga. Pedro gelou. Isso aconteceu comigo. Luiz pegou um envelope. Guardei cópia de uns registros. Era para me proteger. Agora talvez ajude você. Pedro abriu. Havia nomes, horários, cópias de troca de mensagens. Prova. De volta à empresa, Pedro não gritou, não expôs. Foi direto ao jurídico. Entregou o envelope, contou tudo. Pediu apenas uma coisa: justiça e silêncio. Uma semana depois, Ronaldo foi afastado para investigação. O comunicado foi discreto, mas o impacto, imenso. Pedro foi chamado pelo diretor regional. Você podia ter saído gritando, esperneando, mas agiu como homem de estrada, firme, no silêncio e na certeza do caminho. Gritar não resolve. Caminhoneiro de verdade mostra com o volante. Ao sair do prédio da empresa, sentiu o sol quente bater no rosto. Era o mesmo calor de sempre, seco e forte, típico do sertão. Mas agora parecia mais leve, como se iluminasse por dentro também. Subiu no caminhão com Miguel ao lado. Fora autorizado levá-lo num pequeno trecho de demonstração. Clara tirava fotos da calçada. Pedro olhou para o neto, pronto para ver o mundo de cima. Rapaz? Tô. A estrada é nossa. Pedro girou a chave. O motor rugiu, como se também sorrisse. Naquele dia, ele não era mais o caminhoneiro derrotado da barreira. Era Pedro, o homem que reconstruiu sua estrada, com suor, verdade e amor. Pedro sentou-se no banco da varanda da pequena casa que agora compartilhava com Clara e Miguel, no bairro modesto de Juazeiro, onde a vida pulsava no ritmo calmo do Nordeste. O cheiro do café coado na hora invadia o ar, misturando seu perfume das flores do pé de jasmim que crescia no canto do quintal. O calor da manhã já começava a apertar. Mas para Pedro, aquele momento de pausa era um bálsamo. Nos últimos meses, muita coisa tinha mudado. Ele não era mais só um caminhoneiro tentando se reerguer, mas um homem que reaprendia a viver e a amar.
O reencontro com Clara e o convívio com Miguel trouxeram uma luz que ele julgava perdida para sempre. Ainda havia dias difíceis, claro, especialmente quando as lembranças de erros passados e das armadilhas sofridas vinham à tona, mas Pedro já conseguia enfrentar esses momentos com uma serenidade recém-descoberta. No caminho para o galpão da empresa, onde encontraria Tiago para mais um dia de trabalho em dupla, Pedro sentiu a poeira fina da estrada subir com o vento seco e quente. O cenário do sertão nordestino desfilava à sua volta, o verde ralo dos mândacaros, o chão rachado pelo sol, as casinhas de taipa que resistiam ao tempo e o som distante de um aboio, canto típico dos vaqueiros da região, que ecoava pelo vale. Tudo isso parecia lembrar Pedro de que a vida, assim como a terra seca, podia renascer cuidada com paciência. Tiago esperava encostado no caminhão, um sorriso largo estampado no rosto. A juventude do rapaz contrastava com a maturidade que começava a despontar nele, e Pedro sentia um orgulho silencioso daquele progresso. "Bom dia, mestre", saudou Tiago, com um jeito meio brincalhão. Pedro sorriu, sentindo o calor da amizade. "Bom dia, parceiro. Preparado para mais um dia na estrada? Sempre. E com o senhor do lado, nem tema poeira." O trabalho naquela manhã consistia em transportar peças de uma fábrica de tecidos até uma cooperativa de artesãos que produziam redes e rendas típicas da região. O trajeto passava por pequenas vilas, onde o comércio ainda se fazia em feiras semanais sob barracas coloridas, e as pessoas vestiam roupas simples, muitas vezes tingidas com cores vivas, bordados feitos à mão. Pedro admirava cada detalhe cultural que encontrava pelo caminho. Aqueles traços do Nordeste, suas festas tradicionais, sua culinária cheia de sabores únicos, influenciavam até as decisões simples do dia a dia. Por exemplo, parou em um bar de beira de estrada para tomar um caldo de mocotó, uma receita forte e energizante, enquanto Tiago conversava animadamente com o dono, que lhe contou histórias do São João e da devoção a São João Batista, festa que dominava as noites e ruas da região. A cultura sertaneja, com sua fé, sua resiliência e sua alegria mesmo diante da adversidade, servia como combustível para Pedro. Ele sabia que, para reerguer sua vida, precisava se enraizar naquela terra, acolher suas tradições e respeitar seus valores. No meio da rota, uma tempestade repentina surpreendeu a dupla. Nuvens carregadas cobrindo o céu azul, trovões cortando o silêncio da caatinga, e uma chuva intensa que tornou o chão vermelho escorregadio e perigoso. Pedro, experiente, diminuiu a velocidade e pediu que Tiago mantivesse a calma. "A estrada não perdoa pressa, menino. Aqui, o melhor é a paciência." A tempestade durou quase uma hora, e os dois esperaram dentro da cabine, ouvindo o barulho da água batendo no telhado metálico do caminhão. Tiago, nervoso, perguntou se tudo ficaria bem. Pedro olhou pela janela embaçada e respondeu: "Vai ficar. O sertão sempre tem jeito. Só não podemos desistir no meio da chuva." Após o aguaceiro, seguiram caminho pela estrada lamacenta. Em uma curva, um buraco escondido quase fez o caminhão tombar. Pedro teve que usar toda a sua perícia para controlar o veículo, e isso exigiu de Tiago confiança plena. "Eu confio no senhor", disse o jovem, meio sem fôlego. Pedro sorriu com ternura. "Isso, menino. Confiança é o que mantém a gente vivo e de pé." No destino, foram recebidos por Dona Cida, uma mulher de voz rouca e sorriso aberto, conhecida pela comunidade como guardiã das redes artesanais. "Vocês são abençoados por trazer o que a gente precisa. Essas redes são parte da nossa alma, e vocês ajudam a espalhar essa beleza." Pedro sentiu o orgulho crescer no peito. Cada pequeno passo naquele mundo novo tinha significado. Nas semanas seguintes, a vida seguiu sua marcha lenta e firme. Pedro enfrentava obstáculos, a desconfiança de alguns colegas da empresa, o medo interno de falhar novamente, as lembranças das tentativas de sabotagem. Mas o mais difícil era manter o equilíbrio emocional com Clara e Miguel, tentando ser presente sem sufocar, sendo pai e avô sem pressa. Em uma noite, após uma discussão breve com Clara, Pedro sentou-se sozinho no quintal. A brisa fresca levava o cheiro das flores e o canto dos grilos preenchia o silêncio. "Por que é tão difícil?" murmurou para si mesmo. "Por que essa estrada tem curvas tão tortuosas?" Mas não havia resposta imediata, só a certeza de que precisava seguir. No trabalho, Pedro continuava se destacando pela disciplina e paciência.
Tiago evoluía a olhos vistos e a parceria dos dois era cada vez mais respeitada. Em um momento de vulnerabilidade, Pedro confidenciou ao amigo sobre o conflito que o corroía. A maior luta não é contra quem quer me derrubar, é contra o medo de não ser suficiente para minha família. Tiago ouviu com atenção e respondeu: mas o Senhor já é. O que está faltando é só o Senhor acreditar de vez nisso. Certo dia, ao visitar a família de Tiago na pequena vila onde o jovem morava, Pedro viu outra faceta do Nordeste. A simplicidade daquela vida, os encontros em volta da fogueira, a música suave do violão, as risadas das crianças, tudo isso tocou profundamente. Ele percebeu que a recuperação não era só dele, mas de todos à sua volta. Que sua vitória era também a esperança de Tiago, de Clara, de Miguel. Nos meses seguintes, Pedro enfrentou mais provas, atrasos por conta do tempo, resistência de colegas invejosos, o cansaço que bateu forte na alma. Mas cada vez que sentia o chão ceder sob seus pés, ele lembrava da mão estendida de Clara, do sorriso de Miguel, do abraço de Tiago, e seguia. Ao fim de um ano desde sua saída da clínica, Pedro estava de volta à barreira policial, não como um acusado, mas como um homem que venceu a própria história. O confronto com o passado se dera não em gritos, mas em provas, paciência e amor. Ele olhou para o policial da última vez, que agora lhe dava um aperto firme na mão. Pedro, você me ensinou o que é dignidade na luta diária. Pedro sorriu, cansado, mas vitorioso. A estrada é dura, mas a gente aprende a ser mais. O sol da manhã iluminava o pátio da transportadora, espalhando sombras longas das árvores retorcidas que cercavam o espaço. Pedro chegava para mais um dia de trabalho, sentindo um misto de ansiedade e esperança que nunca tinha experimentado antes. O frio na barriga era diferente. Não era o medo de ser acusado ou o peso da dúvida, mas a expectativa de um futuro construído com esforço e verdade. Antes de iniciar a rotina, Pedro foi abordado por Marta, a gerente de recursos humanos da empresa, uma mulher de voz doce e olhar firme. Pedro, gostaria de conversar com você sobre um projeto novo da empresa. Algo que tem a ver com responsabilidade social. Acho que seu perfil pode ser ideal. Pedro ficou surpreso. Eu? Sim. Você tem uma história que inspira e pode ajudar outros motoristas. Queremos criar um programa para prevenção e apoio a quem enfrenta dificuldades como as suas. O convite era um reconhecimento silencioso. Pedro sentiu o peito apertar. Não era apenas trabalho, era a chance de transformar seu passado em força para outros. No entanto, nem tudo era fácil. Ronaldo, embora afastado, ainda influenciava bastidores, fazendo com que alguns funcionários desconfiassem de Pedro. Surgiam olhares enviesados, comentários sussurrados e obstáculos burocráticos. Em uma reunião, Pedro percebeu que suas propostas eram frequentemente adiadas e que ele precisava lutar por cada pequena vitória. Sentado na cabine do caminhão, ele escreveu uma carta para Clara, contando suas frustrações e medos. Às vezes sinto que estou numa ponte estreita e qualquer passo em falso pode me fazer cair no abismo, escreveu. Mas só de saber que você e Miguel acreditam em mim, consigo seguir em frente. Clara respondeu com uma mensagem simples, mas carregada de carinho. Estamos aqui, caminhando com você, passo a passo. No campo pessoal, Pedro dedicava cada momento livre ao neto. Miguel era a luz dos seus olhos, um garoto curioso que fazia perguntas sem fim sobre a estrada, sobre as estrelas, sobre a vida. Numa noite clara, sob o céu, salpicado de estrelas, Pedro levou Miguel para ver o luar refletido no rio São Francisco. Vô, por que o rio nunca seca? Pedro sorriu, admirando a inocência da pergunta. Porque ele é forte, igual a gente. Mesmo quando o sol aperta, o rio acha um jeito de continuar. Miguel olhou para o avô com os olhos brilhando. Então eu quero ser forte como o rio. E você é, disse Pedro, sentindo a emoção apertar a garganta. No trabalho, uma reviravolta aconteceu. Um dos caminhões da frota apresentou falhas graves e precisou de reparos urgentes. Isso colocou a empresa sob pressão para manter as entregas em dia. Pedro foi convidado a ajudar na logística, usando sua experiência para reorganizar as rotas e minimizar os atrasos. Foi um desafio e tanto. Ele enfrentou resistência de alguns motoristas mais antigos, que viam as mudanças como ameaças. Mas,
Com calma e paciência, Pedro conseguiu mostrar que era possível melhorar sem prejudicar ninguém. Enquanto isso, Tiago avançava no curso técnico de artes, conquistando prêmios regionais com seus desenhos. A amizade entre ele e Pedro crescia cada vez mais, como a de um mestre e seu aprendiz. Num sábado à tarde, enquanto organizavam as ferramentas no galpão, Tiago confidenciou: "O Senhor me deu mais do que uma chance de trabalhar. Me deu esperança. Eu quero fazer o mesmo por outros jovens." Pedro apertou o ombro do rapaz. Isso é o que a estrada ensina. A gente nunca anda sozinho. Porém, a sombra do passado retornou em forma de uma denúncia anônima que acusava Pedro de irregularidades na empresa. Embora sem fundamento, a notícia se espalhou rápido, abalando a confiança dos colegas, trazendo de volta dúvidas que Pedro achava ter deixado para trás. Ele foi convocado para uma reunião com a diretoria, onde precisou se defender com documentos, testemunhos e muita calma. A pressão era grande, mas Pedro manteve a postura. Sabia que sua luta era maior que ele mesmo. Em casa, Clara o acolheu com um abraço apertado. "Você não está sozinho, Pedro. Lembre-se disso." Ele se sentiu fortalecido. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Pedro sentou-se à mesa para escrever um depoimento que seria publicado no jornal local, contando sua trajetória de superação. Queria mostrar a outros que o caminho da reconstrução era possível, mesmo diante das maiores dificuldades. No fim de semana, Pedro participou de uma roda de conversa organizada pela empresa para motoristas e suas famílias, onde falou abertamente sobre seus desafios, seus erros, suas vitórias, principalmente sobre a importância da luta interna para vencer. O evento foi emocionante e Pedro recebeu aplausos sinceros. Viu nos olhos dos ouvintes que sua história tocava corações. Apesar das dificuldades, a vida seguia e Pedro aprendia a cada dia que a verdadeira vitória não era a ausência de problemas, mas a coragem para enfrentá-los. Ele seguia em frente, firme, determinado a transformar sua estrada em um legado. Pedro sentiu o calor do sol da tarde refletindo no para-brisa do caminhão enquanto dirigia pela estrada de terra vermelha que cortava o sertão nordestino. O aroma da terra úmida após a última chuva misturava-se ao cheiro do café forte que ele tomara na pequena lanchonete da última vila. Cada quilômetro percorrido era uma batalha silenciosa contra as dúvidas que ainda insistiam em surgir. Desde que aceitou o convite para liderar o programa de apoio aos motoristas na empresa, sua rotina se intensificara. A responsabilidade de não só manter suas próprias conquistas, mas de ajudar outros que enfrentavam dificuldades similares, fez Pedro sentir um peso novo, porém necessário. Ele sabia que essa era a missão que daria sentido ao seu recomeço. Logo pela manhã, ao chegar na sede da empresa, Pedro encontrou um grupo de motoristas reunidos em uma sala improvisada. Entre eles, rostos cansados, mãos calejadas, olhares desconfiados. Muitos deles carregavam histórias semelhantes à sua, de batalhas internas, dificuldades familiares e o medo de um futuro incerto. Pedro iniciou a conversa falando com sinceridade sobre seu passado, as armadilhas que enfrentou, o apoio que encontrou e a força que precisou cultivar para seguir adiante. A voz firme, porém carregada de emoção, conquistou o grupo. "A estrada não é só asfalto e pneus", disse ele. "É também coragem para levantar depois de cada tombo. É a vontade de continuar mesmo quando tudo parece perdido." O ambiente mudou. O silêncio foi substituído por olhares atentos e, aos poucos, as palavras começaram a fluir, criando um espaço de confiança e empatia. Enquanto isso, Clara preparava o almoço na cozinha da casa simples. Uma mistura de aromas que trazia conforto para todos. O cheiro do vatapá, prato típico da região com ingredientes que a faziam lembrar da infância, preenchia o ar. Miguel ajudava a colocar a mesa, orgulhoso por fazer parte da nova rotina da família. Naquele dia, Clara sentiu o peso das responsabilidades crescer. Além de cuidar da casa e do neto, ela tentava manter Pedro firme em seus novos desafios, ainda que percebesse os momentos em que ele se mostrava vulnerável. "A estrada é longa, Pedro", disse ela numa conversa íntima. "Mas a gente tem que caminhar lado a lado, mesmo quando a poeira cega a vista." Pedro concordou, agradecendo silenciosamente por aquele apoio incondicional. No meio da semana, uma nova dificuldade surgiu.
Um dos principais clientes da empresa, responsável por grande parte das entregas, ameaçou cancelar o contrato devido a atrasos causados por problemas logísticos e pela chuva intensa que deixava as estradas perigosas. Pedro teve que agir rápido para reorganizar as rotas, negociar prazos e garantir que as entregas fossem realizadas com qualidade. Ele contou com a ajuda de Tiago, que já dominava ferramentas digitais para acompanhar os trajetos em tempo real, algo que facilitava muito o trabalho. Mesmo assim, as noites eram longas e exaustivas, e Pedro sentia o peso da responsabilidade. Em uma dessas noites, olhando o céu estrelado da varanda, ele refletiu sobre os sacrifícios feitos até ali. O programa de apoio aos motoristas começou a ganhar corpo dentro da empresa. Pedro organizava palestras, rodas de conversa e atividades que fortaleciam a autoestima e a união do grupo. Era emocionante vê-los partilhando histórias, descobrindo que não estavam sozinhos. No entanto, nem todos estavam contentes com as mudanças. Alguns colegas de trabalho, ainda desconfiados, tentavam boicotar as iniciativas, espalhando rumores e criando tensões. Pedro enfrentava essas resistências com paciência e firmeza, sempre lembrando que o caminho para a transformação exigia perseverança. No plano pessoal, um momento especial marcou o mês. Miguel completava 10 anos e Pedro e Clara decidiram fazer uma festa simples, mas cheia de amor, na casa da avó do menino. As paredes coloridas, as bandeirinhas de papel e a música típica do forró animavam a pequena festa. Amigos, vizinhos e familiares se reuniram para celebrar a infância e a esperança. Pedro sentiu uma felicidade profunda ao ver Miguel sorrindo com seus amigos e a certeza de que todo o esforço valia a pena. Aquele período trouxe também uma reviravolta importante. Durante uma entrega em uma das vilas mais remotas, Pedro encontrou uma situação que o marcou profundamente. Uma escola carente, com poucas condições, onde crianças estudavam em um ambiente improvisado, mas com um brilho nos olhos que transmitia esperança. Pedro decidiu, então, que seu próximo objetivo seria ajudar aquela comunidade, aproveitando a influência que começava a ter na empresa e na região para mobilizar recursos. Porém, o caminho não seria fácil. Para conseguir apoio, Pedro precisaria vencer obstáculos burocráticos e resistências internas. Alguns gestores questionavam a viabilidade do projeto, alegando que a empresa deveria focar apenas no lucro. Ele sentiu novamente aquela ponte estreita entre o sonho e a realidade, mas estava determinado a atravessá-la. Na casa, Clara e Pedro discutiram longamente sobre a possibilidade de destinar parte dos recursos da empresa para a escola. É um risco, ponderou Clara, mas também é uma oportunidade de mudar vidas, não só a nossa. Pedro sabia que isso exigiria sacrifícios. Talvez menos viagens, menos ganhos imediatos, mas a recompensa seria maior. Em uma reunião decisiva com a diretoria, Pedro apresentou seu projeto, reforçando que o investimento social fortaleceria a imagem da empresa e aproximaria os motoristas, criando um ciclo virtuoso. Ele usou dados, depoimentos até histórias emocionantes do grupo que liderava. No final, conseguiu o aval, mas com a condição de resultados concretos em 6 meses. O desafio estava lançado. Pedro agora tinha uma meta clara: transformar a escola, envolver a comunidade, fortalecer os motoristas, garantir a sustentabilidade da iniciativa. Ele sentia no peito o peso da responsabilidade, mas também a força do propósito. Naquele ano, Pedro descobriu que o sucesso não vinha da ausência de problemas, mas da capacidade de superá-los. A estrada continuava longa, mas agora ele não estava sozinho. Clara, Miguel, Tiago e os motoristas eram sua família, seu apoio. E, acima de tudo, ele havia aprendido que o verdadeiro motor de sua vida era o amor, pela estrada, pela família, pelo próximo. O dia amanheceu cinzento, com nuvens carregadas cobrindo o céu do sertão. Pedro sentiu uma pontada de inquietação enquanto tomava seu café simples na cozinha de casa. O cheiro forte do café fresco misturava-se ao aroma de pão caseiro, trazendo conforto em meio à ansiedade que rondava seu coração. Nos últimos meses, o projeto social para a escola remota começava a ganhar forma, mas ainda havia muito a fazer. O prazo dado pela diretoria para mostrar resultados se aproximava e a pressão aumentava. Pedro sabia que precisava mobilizar a comunidade, engajar os motoristas e garantir que tudo funcionasse. Logo pela manhã, ele se reuniu com Tiago para planejar a logística das doações de material escolar e equipamentos.
Tiago, cada vez mais confiante em suas habilidades, criou um sistema digital para acompanhar os envios e controlar os recursos. Vamos mostrar que com organização a gente consegue transformar, disse Tiago, com brilho nos olhos. Pedro sorriu. Era inspirador ver aquele jovem que encontrara no caminho, alguém que também buscava um recomeço. No entanto, nem tudo corria bem. Durante uma das reuniões com motoristas, um grupo mais resistente questionou a eficácia do programa, acusando Pedro de gastar tempo demais em causas que não traziam lucro imediato. O clima ficou tenso e Pedro teve que apelar para a paciência e a capacidade de liderança. O lucro maior não está só no dinheiro, argumentou. Está na força da nossa união, na nossa capacidade de cuidar uns dos outros. Pouco a pouco, ele conseguiu acalmar os ânimos, reforçando que o programa era para benefício de todos. Ao longo daquele mês, Pedro enfrentou ainda o desafio das estradas. As chuvas intensas deixaram vários trechos intransitáveis, atrasando entregas e complicando a vida dos motoristas. Uma manhã, ao tentar passar por uma ponte improvisada, o caminhão de Pedro quase deslizou para o rio abaixo. O coração acelerou. As mãos suadas seguravam firme o volante enquanto ele manobrava com cuidado. O cheiro forte da terra molhada invadia a cabine, junto com o som constante da água batendo nas pedras. Naquela hora, Pedro sentiu a fragilidade da vida e a força da determinação. Enquanto isso, Clara batalhava para manter a casa em ordem, cuidar de Miguel e dar apoio emocional ao marido. Muitas vezes, ela sentia que o peso do mundo estava sob seus ombros, mas nunca deixou transparecer. Numa noite calma, após um jantar simples, os dois sentaram na varanda, ouvindo barulho distante dos grilos. Às vezes, sinto que estamos numa corda bamba, disse Clara, equilibrando tudo para não cair. Pedro concordou, segurando a mão dela. Mas sei que juntos somos mais fortes. No meio da pressão e dos desafios, um momento especial trouxe esperança. Durante uma visita à escola, Pedro conheceu Dona Rosa, a professora que dedicava sua vida às crianças da comunidade. Ela contou histórias sobre as dificuldades, as lutas diárias e os sonhos dos pequenos alunos. Eles merecem uma chance, disse ela, emocionada. Pedro prometeu a si mesmo que faria o impossível para transformar aquele lugar. A comunidade começou a se mobilizar. Pedidos de ajuda chegaram de pequenos comércios locais, de moradores que ofereciam serviços voluntários e até de outros motoristas que decidiram apoiar o projeto. Um sentimento de união tomou conta do sertão, trazendo um calor que contrastava com o frio das incertezas. Mas, como em toda jornada, surgiram obstáculos. Um problema com a documentação da escola ameaçou atrasar as reformas previstas. Pedro teve que lidar com burocratas pouco receptivos, enfrentar filas intermináveis e questionar a lentidão do sistema. Esses momentos de impaciência o lembravam das noites em claro dirigindo por estradas escuras, quando a solidão parecia esmagadora. Pedro também enfrentava seu conflito interno, a insegurança de nunca ser suficientemente bom, de sempre carregar o peso dos erros do passado. Havia noites em que a dúvida o invadia, fazendo questionar se realmente merecia aquela segunda chance. Mas o amor da família, as palavras de Clara e o sorriso de Miguel eram sua luz. No trabalho, a direção aprovou a ampliação do programa para incluir treinamento sobre segurança nas estradas, prevenção de acidentes e saúde mental. Pedro viu ali uma oportunidade de ampliar o impacto e fortalecer os motoristas. Tiago ajudou a criar um manual digital, com dicas e informações úteis, que passou a ser distribuído em todos os veículos. Em um encontro com os motoristas, Pedro compartilhou uma história pessoal sobre uma noite difícil na estrada, quando a solidão quase o derrotou, mas a lembrança de Miguel fez seguir em frente. O silêncio no ambiente era palpável e muitos ali se identificaram. Somos uma família, disse Pedro, e essa família cuida de cada um de seus membros. Ao final do mês, Pedro e Clara receberam uma carta da diretoria parabenizando-os pelo empenho e pelos primeiros resultados do projeto. Era um reconhecimento importante, mas para Pedro, o verdadeiro prêmio era ver o sorriso das crianças na escola. Numa tarde quente, Pedro levou Miguel para passear no mercado local. O cheiro do milho verde cozido, o som das vozes animadas dos vendedores e o colorido das barracas criavam uma atmosfera vibrante. Miguel perguntou sobre as histórias da região e Pedro contou lendas populares, misturando realidade e fantasia. Vovô,
Eu quero crescer forte e ajudar outras pessoas, disse o menino. Pedro apertou a mão do neto, sentindo que a estrada da vida era feita dessas pequenas conquistas. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados rosados, enquanto Pedro parava o caminhão na entrada da pequena vila onde tudo começara. O ar trazia o cheiro suave do capim seco e da terra quente, misturado com o perfume das flores do mandacaru. Naquela tarde, não era só o fim de uma jornada diária, era o momento de celebrar uma vitória que parecia impossível meses atrás. Pedro desceu do caminhão, sentindo o peso das últimas batalhas no corpo, mas também o alívio e a alegria que só o esforço sincero pode proporcionar. Ao seu lado, Clara e Miguel caminhavam juntos, entre abraços e risadas, carregando sacolas com livros e brinquedos que seriam entregues à escola da comunidade. Desde o começo daquele ano, Pedro enfrentará tantos desafios que, por vezes, parecia que a estrada nunca terminaria. As dificuldades no trabalho, os preconceitos, as burocracias, os conflitos internos, tudo isso quase o fez desistir. Mas o amor pela família e o desejo de fazer diferente o mantiveram firme. Ao longo daqueles meses, a transformação foi visível, não só na escola, mas também dentro dele mesmo. Aquele homem que antes enfrentará a barreira da suspeita e da dor agora era um exemplo de coragem e renovação. A escola estava decorada para a festa de inauguração da nova biblioteca e do espaço cultural, uma conquista que Pedro e seus colegas haviam construído com suor e esperança. Crianças corriam e brincavam, enquanto professores preparavam apresentações para homenagear a comunidade e o programa social. Dona Rosa, emocionada, abraçou Pedro ao vê-lo entrar. "Você não sabe o quanto isso significa para nós", disse, com os olhos marejados. "Você trouxe vida para esse lugar." Pedro sentiu a garganta apertar e olhou para o céu que começava a escurecer. "Foi a força de todos nós", respondeu. No meio da cerimônia, Pedro foi chamado para falar. A voz dele, firme e sincera, ecoou pelo pátio. "Essa biblioteca é mais do que livros. É a porta para um futuro melhor. Para cada criança aqui, para cada motorista que acreditou na gente, para cada família que confiou na mudança." O silêncio que se seguiu foi preenchido por aplausos calorosos. Na plateia, Clara segurava a mão de Pedro com ternura, enquanto Miguel pulava animado, orgulhoso do avô. Pedro pensou em tudo que viverá: as noites de incerteza, as brigas internas, a barreira na estrada, os encontros e desencontros com colegas e família. Ele sabia que, apesar das dificuldades, nunca estivera sozinho. Durante a festa, Tiago mostrou seus desenhos inspirados nas histórias da comunidade e do projeto. Cada traço revelava a esperança que crescerá ali, um testemunho do poder da arte e da solidariedade. Pedro observava aquele jovem, seu amigo e parceiro, e sentiu orgulho. Tiago era a prova viva de que oportunidades podem transformar destinos. Depois da cerimônia, Pedro caminhou até a margem do rio, onde o luar refletia nas águas calmas. Miguel se aproximou, ainda vibrando com a festa. "Vô, eu quero contar para todos que o Senhor me ensinou a ser forte, igual ao rio." Pedro sorriu e abraçou o neto. "Você vai ser mais do que isso. Vai ser luz para muitos." Naquela noite, a casa simples da família estava cheia de alegria. Amigos, colegas e vizinhos se reuniram para celebrar o sucesso, compartilhando histórias, músicas e sonhos. O som do forró misturava-se ao riso das crianças e ao barulho suave do vento entre as árvores. Mais tarde, Pedro e Clara sentaram-se na varanda, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu do sertão. "Você fez tudo isso", disse Clara, com um sorriso sereno. "Nós fizemos", corrigiu Pedro. "Sozinho, eu nunca teria conseguido." Eles se olharam com amor e gratidão, sentindo que aquela estrada dura os havia unido para sempre. Pedro sabia que a jornada continuaria, com novos desafios e novas batalhas, mas agora ele caminhava com a certeza de que, com coragem e apoio, tudo era possível. A estrada da vida, com seus altos e baixos, tinha lhe ensinado o verdadeiro significado da força, não a que vem do físico, mas a que nasce do coração. Na manhã seguinte, Pedro voltou ao caminhão, pronto para mais um dia de trabalho, mas com uma sensação diferente. Ele sabia que seu caminho, apesar dos percalços, estava iluminado pela esperança e pela mudança que havia semeado. E, acima de tudo,
Ele carregava consigo o amor da família, o carinho dos amigos e a certeza de que um homem pode se reinventar, reconstruir sua vida e deixar um legado de luz. Fim. Chegou até aqui. Então comenta a prisão. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.